O mês de maio é o mês de Maria. No hemisfério norte começa a primavera e Maria é a mais bela flor de Deus. Por isso, então, nós dedicamos todo este mês a ela e o primeiro sábado é sempre a ocasião de nós fazermos memória do Imaculado Coração de Maria. A primeira leitura de hoje começa descrevendo a situação da igreja após a dispersão dos discípulos causada pela morte de Santo Estevão. E São Lucas diz que a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ou seja, a igreja já tinha crescido, ela se consolidava e progredia no temor do Senhor. E crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. E São Lucas então narra dois prodígios, dois milagres realizados por São Pedro. Primeiro, a cura daquele paralítico chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. E depois também a ressuscitação de uma mulher em Jope. Assim como Jesus curou paralíticos e ressuscitou mortos, também Pedro, cheio do Espírito Santo, faz o mesmo. Como havia dito antes São Lucas, a igreja consolidava-se, crescia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. O grande protagonista da evangelização, da pregação do Evangelho, o grande protagonista desse processo de expansão da igreja, o protagonista dos Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduzia Jesus, é o Espírito Santo que agora conduz os apóstolos, que agora conduz a igreja. Então, por isso, São Pedro é capaz de fazer aquilo que antes Jesus fazia. Jesus havia prometido que os apóstolos fariam coisas até maiores do que Jesus fez. Então Pedro cura um paralítico, ressuscita uma mulher que havia morrido, e dessa maneira o Senhor ia confirmando as palavras que eles diziam, e muitos acreditavam no Senhor por meio daqueles sinais que os apóstolos realizavam. No Evangelho nós temos a conclusão do capítulo 6, que nós estamos lendo nos últimos dias, o capítulo do Pão da Vida, o discurso do Pão da Vida, esse capítulo 6 do Evangelho de São João, que é eucarístico. E ele termina com um fracasso, digamos assim, porque quando Jesus diz que para ter a vida eterna é preciso comer a sua carne e beber o seu sangue, os judeus, aqueles que tinham acreditado em Jesus, aqueles que se tinham tornado discípulos de Jesus, ficam escandalizados. Como é possível que esse homem diga que para ter a vida divina em nós, para ter a vida eterna, é preciso comer a sua carne e beber o seu sangue?
Ficaram escandalizados e diziam: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E voltaram atrás e já não seguiam Jesus. Ou seja, quando Jesus fala da Eucaristia, aqueles homens não são capazes de compreender o significado das palavras de Jesus e se afastam dele, pensam que Jesus estivesse louco. E aqui nós temos uma versão de São João da profissão de fé de Pedro. No Evangelho de São Mateus e também nos outros evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas, nós temos a profissão de fé de Pedro, que é um acontecimento importante dentro da narrativa do caminho que os discípulos vão fazendo com Jesus. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem a meu respeito? E depois: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Messias, tu és o Cristo. Aqui, São Pedro diz: a quem iremos nós? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Essa é a profissão de fé de Pedro, aqui no Evangelho de São João, quando quando boa parte dos discípulos se decepciona com Jesus e decide ir embora, Pedro diz: nós não temos aonde ir, só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A liturgia conclui o capítulo 6 aqui no versículo 69, com as palavras de São Pedro. Porém, se nós fôssemos adiante, nós veríamos que Jesus ali também já anuncia que entre eles há um demônio, referindo-se a Judas. Como o próprio Evangelho de hoje diz, Jesus já sabia quem não acreditava nele, Jesus já sabia quem o havia de entregar. Portanto, um ano antes da morte de Jesus, porque foi por ocasião da Páscoa que Jesus disse essas palavras, um ano antes da sua morte, Judas foi chamado por Jesus de demônio, porque Jesus sabia que Judas não cria nele, que Judas já tinha perdido a fé, e especialmente em relação à Eucaristia. Um ano antes de instituir a Eucaristia, Jesus já estava preparando o coração dos discípulos para acolher aquele dom, aquele presente que Jesus queria dar à igreja, da sua presença eucarística. Mas Judas já tinha dificuldade de crer. Um ano antes, Judas já considerava aquelas palavras de Jesus inoportunas, desagradáveis. Muitos foram embora, Judas permaneceu, mesmo não tendo fé. Então nós devemos pedir a Deus, por intercessão da Virgem Maria, que Isabel chamou de aquela que acreditou, aquela que teve fé, que deu crédito, credibilidade à palavra de Deus, que ela também nos ajude a crer para não sermos como Judas. São Paulo, numa das suas cartas,
diz: cuidado para que não haja entre vós algum coração desviado pela incredulidade. Então pode acontecer que na igreja haja, entre os discípulos de Jesus, muitos que perderam a fé, muitos que já não creem, cujo coração está transviado pela incredulidade. Porém, continuam fazendo tudo como os outros externamente, com as suas práticas religiosas, mas já sem aquela obediência da fé, já sem aquela submissão à palavra de Deus. Então vamos pedir à Virgem Maria que nós tenhamos a fé que nos faça, como Pedro, dizer: nós não temos a quem ir. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus pode nos dar a vida em abundância, a vida plena, a vida sobrenatural da graça, que é vida divina, que é vida eterna. Que as palavras de Jesus não nos escandalizem, que as palavras de Jesus não sejam pedra de tropeço para nós. Ao contrário, de fato sejam fonte de salvação. No momento em que o padre comunga na missa, ele reza pedindo que o corpo e o sangue de Cristo sejam para ele sustento e remédio e não causa de condenação. Então nós devemos também pedir a Jesus que as suas palavras que nós ouvimos frequentemente, que o seu corpo e o seu sangue que nós comungamos sejam palavras de vida eterna, sejam sustento e remédio para a nossa vida e não motivo de juízo e de condenação para nós. Não sejam motivo de escândalo, pedra de tropeço, mas fonte de salvação, pela nossa fé em Jesus. Amém.